Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso ato de lançamento oficial dos 3 primeiros produtos da rede latino-americana de justiça de transição. É uma satisfação muito grande esse momento, porque ele sintetiza um esforço de um acúmulo de concertação e de articulação internacional empreitado pela Comissão de Anistia nos últimos 5 anos ou mais, desde o momento da concepção da rede até os primeiros contatos com as primeiras organizações que, sob um signo de profunda confiança, aceitaram e estabelecer um contato com a Comissão de Anistia, visando o intercâmbio de experiências, visando o intercâmbio, para eles, até mesmo a época, de curiosidade sobre o caso brasileiro, porque, como nós sempre vivemos o manto do silenciamento, havia uma curiosidade muito forte dos movimentos já mais experimentados na luta pela justiça de transição na região, e que, na verdade, desde o início, quando a Comissão de Anistia ela foi reestruturada e ela recebeu também aportes funcionais de competência para além do trabalho da reparação financeira, agregando toda uma dimensão pedagógica, uma dimensão de memória, uma dimensão estratégica de mobilização social, de reconstrução da agenda, de ressignificação do conceito da anistia, de implementação das primeiras políticas públicas de memória, do debate público em torno do próprio conceito e o tratamento teórico do tema da justiça de transição, língua de portuguesa no Brasil, o estímulo à criação da rede brasileira de justiça de transição, que é o IDJUST, um convênio que nós estabelecemos com a Universidade de São Paulo, até que, a partir dessa experimentação de uma articulação de uma rede brasileira, interdisciplinar, com diferentes interinstitucional, e que foi se consagrando como um espaço para fomentar e estimular mesmo que se criasse nas universidades brasileiras, das faculdades de Direito, História, de Relações Internacionais, Sociologia, Ciência Política, em geral, grupos de estudos, publicações, que os professores estimulassem os discentes a tratarem desses temas nas suas respectivas pesquisas, sejam elas de trabalho de conclusão, de mestrado, de doutorado. O sucesso da experiência da rede brasileira, do IDJUST, nos fortaleceu e nos deu um impulso para que nós tivéssemos a audácia de propor uma rede latino-americana. Essa rede nós nos contactamos com aquelas organizações que haviam já feito convites para que nós participássemos de diferentes atividades afora e que nas primeiras atividades de seminários que nós começamos a construir dentro do Brasil, visando a colocar o tema da justiça de transição na agenda científica, acadêmica, política do Brasil, esses convidados internacionais cumpriram um papel muito importante. Aí eles foram conhecendo o trabalho que o Brasil passava agora a inaugurar dentro do governo Lula, que era uma nova agenda. Isso era um contexto onde a gente estava fazendo uma audiência pública dentro do Ministério da Justiça, questionando o alcance jurídico da lei de anistia, a Secretaria de Direitos Humanos lançando o projeto de Direito à Memória e à Verdade, reorganizando o papel da Comissão de Mortos e Desaparecidos também. E essa articulação e a negociação da rede ela levou muito tempo. Preciso que vocês saibam. Nós tivemos muitas reuniões, eu acho que ela só foi viável também porque a Comissão de Anistia fez o aporte financeiro para viabilizar as reuniões, todos os convidados vinham bancados pelo projeto, até que, num determinado momento, como as coisas são e devem ser, e como nós um dia também pensávamos que tudo isso estava focado nesse objetivo final, que a rede, essas articulações, especialmente essas que assumiam um cunho e uma feição acadêmica mais bem delineada, elas
ela alcançasse um estágio de autonomização e de capacidade de trabalho próprio, né? Onde ela gerasse uma dinâmica que a permitisse também, para fora das agendas e dos interesses institucionais das comissões de reparação oficiais do Estado, ela também tem uma agenda de interesse próprio, temática de articulação, de realização de atividades e de projeção de capacidade de mobilização. E a Rede Latino-Americana, então, é fundada num congresso que nós realizamos, e foi um trabalho grande para construir o seu desenho. Nós tivemos um apoio inicial dentro do nosso projeto de cooperação técnica internacional do Instituto, do ICTJ, não me lembro mais o que significa a sigla, mas Centro Internacional de Justiça de Transição. E o ICTJ deu um apoio técnico, nos ajudou a desenhar, também nos ajudou em alguns contatos, fazia parte da contratação técnica que o nosso projeto de cooperação internacional permitia fazer. E aí, bem, foi uma escolha que a rede, ao ser constituída, ela tivesse a sua sede. Ficou definido que o Brasil seria a primeira secretaria executiva da rede, porque foi quem estimulou a sua criação. E nós, então, desenhamos uma espécie de uma organicidade para a rede, na qual a secretaria executiva pudesse ser operacionalizada por meio de uma instituição acadêmica. E assim o foi, com a parceria privilegiada que nós constituímos com a Universidade de Brasília, e que nos permitiu, a partir do engajamento, da militância, dos estudantes, professores, pesquisadores dessa importante instituição, que nós alcançássemos um êxito na implementação dessa primeira gestão da rede, já não mais na sua etapa preparatória de articulação, mas na sua etapa de resultados públicos externos. E ali foi escolhido, naquele momento, o contexto da época, hoje revela para a gente claramente que foi uma escolha acertada, a de que nós deveríamos, originariamente, escolher 2 temas que pudessem já estabelecer um parâmetro de coordenação das militâncias e incidências de cada uma dessas organizações nos seus respectivos países, numa linguagem comum, mas que nós ultrapassássemos única e exclusivamente esse mecanismo de coordenação entre as entidades, que por si só já tem uma linguagem política que se justifica, mas que também ele pudesse ser um instrumento da luta interna de cada uma dessas organizações dentro dos seus países, na exigência, na relação com o poder público, da padronização de um conjunto de estándares que nós consideramos que são pertinentes no campo do direito internacional, dos direitos humanos, no campo da justiça de transição, empoderando de argumentos a luta social frente aos governos para que se avançasse e que se avance cada vez mais essa agenda e que nós, a partir de determinadas conjunturas, também saibamos nos posicionar contra eventuais contextos de tentativas de retrocessos. E, bem, tivemos aí os 2 primeiros resultados. Nós vamos ter a oportunidade de escutar as consultoras, as pesquisadoras que foram contratadas no desenvolvimento dessas pesquisas, a Xana e a Carla, que cada uma delas cuidou de um assunto especificamente, a Carla da judicialização da justiça de transição, a Xana da questão do tratamento dos arquivos, mas também a nossa primeira secretaria executiva da rede, que teve o trabalho, que não foi fácil, né, professor Zé Otávio, de conseguir que nós também gerássemos um primeiro relatório de gestão da rede, um primeiro relatório de atividades da rede, que não é um simples relatório de atividades, mas também um relatório situacional a respeito de qual é o estado das artes, do tema da justiça de transição em cada um dos países aos quais há alguma representação de membros da rede. Para que nós tenhamos, a partir desse diagnóstico, desse mapa, também a capacidade de identificar onde estão as potencialidades de promoção de cooperação recíproca entre as organizações, entre os organismos de Estado, o que tem de boa prática, o que tem de melhor experiência instalada na luta social dentro do Estado também, e a partir desse diagnóstico a gente poder começar a desenhar, implementar novas políticas públicas, desenhar novas iniciativas para a própria rede.
A Comissão de Anistia assumiu esse compromisso de estimular politicamente, estimular financeiramente, estimular politicamente a criação da rede, repito, com essa expectativa de que a rede, em um determinado momento, prescinda dessas, não necessite mais, né, desses estímulos governamentais e até, quem sabe, também consiga criar alguma capacidade de identificação de captação de recursos para que ela passe também a andar com as suas próprias pernas para diante. Nesse tempo, nós tivemos a grata satisfação de ver agregado nesse processo também a participação da Universidade Federal de Minas Gerais, que também originariamente estava como um apoio na primeira gestão, mas que agora há um revezamento entre as duas instituições principais, de modo que há um compartilhamento de responsabilidades na gestão dessa próxima etapa da rede latino-americana de transição. Então, a Universidade Federal de Minas Gerais, depois da UNB, firmou um projeto, um convênio com a Comissão de Anistia e hoje recebe. Por ali a gente operacionaliza burocraticamente, porque enfrentar as burocracias das nossas universidades é uma das coisas mais terríveis que existem. E depois vocês perguntam para os próprios colegas de vocês, eles vão poder dizer isso aí. Então, é uma espécie de um critério de justo meio também, né? de justiça, porque 2 anos a universidade, o UNB, sofreu com a burocracia, agora a UFMG sofre um pouquinho com a burocracia. Então, eu queria só finalizar essa apresentação inicial dizendo e reconhecendo que nessa caminhada, esse trabalho ele se caracterizou por um processo muito de dedicação, de desprendimento, de amor, eu diria, de um conjunto de pessoas que dedicaram seu tempo, a sua inteligência, a sua capacidade de articulação, seus talentos, para que nós pudéssemos chegar aqui nesse momento. Então, eu quero agradecer muito especialmente a toda a equipe da Comissão de Anistia, todas as pessoas que já passaram por lá, Marcelo está aqui, Tatiana, Marleide, que mais? Cadê? Rodrigo está lá no fundo. Ai, Rodrigo está do lado do Jimmy, então não olhei para ele. O brilho do Jimmy ofuscou e não me permitiu enxergar que o Rodrigo estava ao lado dele. Mas agradecer muito a vocês, porque vocês sabem qual foi o grau de dedicação de cada um nessa jornada, vocês sabem como foi nas etapas iniciais, as brigas que a gente também teve que comprar dentro do Ministério, os desgastes que eles implicam também nas nossas vidas pessoais e públicas. Mas essa é uma conquista que a gente precisa comemorar nesse momento. Quero agradecer muito à Universidade de Brasília, nas pessoas do professor José Otávio e toda a equipe, e aí eu não vou listar um a um de todos que ajudaram, ele deverá fazer isso, mas agradecer porque aí, quando se agrega convergências de talentos, a gente começa também a perceber que os nossos horizontes de desenvolvimento, de ampliação, de potencial das atividades, ele se amplifica sobremaneira. E agradecer também às nossas pesquisadoras, às pessoas que dedicaram também o seu tempo, escolheram, são pessoas muito talentosas que já participam de vários concursos, várias consultorias, várias bolsas em vários lugares, porque são excelentes pesquisadoras, e ao eleger essa como uma das suas prioridades, também estão fazendo uma escolha, né, de dedicar o talento delas para essa tarefa, reconhecendo aí a importância que ela pode assumir para a luta social. Agradecer muito aos conselheiros da Comissão de Anistia também, que sempre deram um respaldo para que nós mantivéssemos uma agenda de projetos dentro da comissão, e dizer da grande satisfação de hoje nós estarmos aqui. Eu quero registrar a Carla duplamente, porque ela não só como pesquisadora, mas hoje como a coordenadora responsável pelo nosso ponto focal, pela Comissão de Anistia na rede, e dizer o seguinte, para finalizar, que a gente hoje vive um cenário muito difícil, e que eu acho que a nossa pauta, o nosso acúmulo nesse tempo, nos exige
uma responsabilidade adicional. Nós estávamos com a responsabilidade de fazer com que o Brasil pudesse ter uma nova relação com o tema do tratamento das graves violações de direitos humanos no passado. Eu acho que nós temos êxito nisso. Todo o conjunto de conquistas sociais ao longo desse tempo nos permite fazer um balanço muito positivo disso. É uma responsabilidade que tem seus reflexos atualmente. Por quê? Porque quando nós empoderamos a sociedade de uma capacidade de indignação crítica em torno das graves violações do passado, nós desvelamos essas violações, nós desnudamos os padrões autoritários que ainda estão presentes nas estruturas do Estado brasileiro atualmente, nós sabemos que é um vespeiro bastante interessante a ser mexido, né? E que bem valeu muito a pena mexer nele. Porém, no contexto que nós vivemos hoje, empoderados dessa reflexão teórica, dessa forma de luta, da potencialidade que os mecanismos da justiça de transição nos oferecem, a gente tem uma grande responsabilidade de estabelecer as pontes do passado com o presente, né? E nos preparar. Nos preparar porque eu estou de acordo com aqueles que avaliam que vivemos tempos difíceis e que esses tempos difíceis serão duradouros e que há muitos riscos da expansão de uma generalização de posturas autoritárias e eu diria até repressivas em torno da luta por direitos. E ter a capacidade de enfrentar esse contexto complexo dos dias de hoje, com as ferramentas que a gente acumulou ao longo desse tempo, também nos faz ter um compromisso com as novas gerações de tentar acelerar a socialização desse conhecimento para que eles também possam estar preparados para esses momentos difíceis que a gente já está vivendo, mas que eu sou pessimista, eu acho que eles tendem a piorar um pouquinho. Um pouquinho. E aí de nós nos prepararmos para para essa violência, tá? Então, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, de verdade, de coração, e dizer que a rede ela está em muito boas mãos, dizer que a rede ela tem o espírito de continuar crescendo. A gente tem feito novos contatos com novas organizações, com novos movimentos sociais, com novos militantes, estimulando que ela possa crescer e que a gente cada vez se conecte mais com esse pensamento de que não há fronteiras para a defesa dos direitos humanos, não há fronteiras para a denúncia às graves violações de direitos humanos, não há fronteira para a solidariedade das pessoas quando cada um, diante dos nossos olhos, estiver tendo a sua humanidade atingida, né, por formas opressivas de poder. Então, é só isso que está escrito aqui, é só isso que isso aqui representa, né? Desde o nosso lugar de militância, nosso lugar de luta, né? Desde o espaço onde a gente ocupa hoje para poder contribuir nesse processo. Muito obrigado, temos muita expectativa para escutar o relato de vocês. Depois, na sequência, o professor José Carlos Moreira Silva Filho, vice-presidente da Comissão de Anistia, será o debatedor das meninas. Não sei se ele vai alcançar uma capacidade para... Né, mas o fato é que o protagonismo hoje é das nossas pesquisadoras e da nossa primeira secretaria executiva da rede, que vai apresentar também o nosso relatório. Muito obrigado pela presença de vocês e vamos seguir adiante. Eles não vão falar tanto como eu falei, vão ser 10 minutos para cada um e depois o debatedor, se ele viajar demais na maionese, a gente começa a cortar ele também. Né? Quantos minutos você precisa? 5? Tá bom. Você nem sabe o que nós vamos falar, então. Vamos, quem começa primeiro? Professor Zé Otávio?
É? Vamos começar pelos temas, pela substância, e a gente termina com o panorama geral. Que tal? Já tiraram para o ímpar? E aí, quem vai primeiro? Carla? Vai falar. Boa noite a todas e todos. Eu queria dizer que, para mim, foi um grande privilégio participar desse projeto, né? A gente que estuda o campo da justiça de transição, eu estudo e trabalho no campo de justiça de transição já faz um tempo, a gente sabe como é difícil, estando num país, você ter acesso, e mais que acesso, você ter uma compreensão adequada, né, da complexidade dos outros países. Então, a genialidade da formação dessa rede, no meu entendimento, é principalmente o fato de que o canal de comunicação ele é estabelecido entre as organizações que trabalham nesse tema nos países. Então, as organizações especialistas no tema dos países é que trazem as informações e possibilitam essa troca, né? Então, eu queria agradecer a oportunidade de ter participado disso, né? Primeiro como consultora e agora como coordenadora na comissão de anistia. Queria agradecer ao professor Zé Otávio, ao Paulo, a Camila, que agora é coordenadora aqui na UNB do projeto, e a participação do Zeca, hoje, vice-presidente da Comissão de Anistia, que veio debater nossos relatórios, né? A nossa consultoria tinha um objeto bastante pretensioso, né, muito grande, e um tempo limitado para ser feito. Então, a metodologia que a gente estabeleceu para fazer esse trabalho foi contar mesmo com as contribuições dos membros. Então, a proposta era fazer uma sistematização e uma análise comparada sobre esses temas, né, dos diferentes países representados na rede. E aí, para isso, a gente contou com... nós elaboramos um questionário em que nós fizemos perguntas que entendemos que eram pontos relevantes sobre esses temas e passamos esses questionários para os membros que nos responderam. Então, nós contamos com as contribuições dos membros através das respostas desses questionários. Nós tivemos 2 encontros internacionais no ano passado, em que eles foram convidados, em que nós pudemos ter trocas presenciais, debates com eles. Eles, no segundo encontro, eles usaram todo esse trabalho que nós estávamos construindo para debater as recomendações, né, as recomendações para a América Latina sobre esses 2 temas. Então, basicamente, foram informações que eles foram transmitindo que nós conseguimos, a partir delas, nós construímos a análise